Vamos bater um papo agora com o João Henrique, que foi ex-prefeito de Salvador. João, participando do evento do PTN, parece que está existindo essa aproximação de fato de João Henrique ao PTN. Sempre existiu, né? Desde a nossa gestão, que o PTN foi um partido bastante prestigiado e que fez um trabalho muito bom na área da educação. Os professores do município hoje ganham melhor e têm melhores condições de trabalho até do que os professores do estado. E isso é uma coisa inédita, porque historicamente no estado da Bahia era o contrário. Os professores do estado tinham melhores condições de trabalho, melhores salários. Mas depois do nosso período de 8 anos na Prefeitura de Salvador, a gente deixou os professores do estado hoje com ciúme, com inveja, a boa inveja, né? O bom ciúme dos professores do município, porque estes sim estão ganhando bem melhor e com melhores condições de trabalho. Já afiliado ao PTN? Não, ainda não. Conversando, ouvindo, conhecendo as lideranças da capital, do interior e transmitindo a nossa versão dos fatos, né? Porque durante 8 anos nessa cidade que eu a governei, Salvador, a imprensa toda, cerca de quase 100% da imprensa, foi orientada a construir um monstro em cima do meu nome. E agora eu estou justamente tentando desconstruir esse monstro que as televisões, rádios e jornais e blogs completamente comprometidos e envolvidos pelo poder político e econômico dominante tentaram fazer com a nossa imagem. Então a gente precisa, no contato pessoal agora, mostrar a nossa versão, mostrar quem nós somos de verdade, quem é o João Henrique de verdade. Não aquele João Henrique que a mídia tentou desconstruir, mas o João Henrique que há muitos e muitos anos, desde vereador de Salvador, deputado combativo, sempre o mais votado em Salvador, de fato é. E não aquele João Henrique que a imprensa controlada, a imprensa politizada, propriedade inclusive de outros políticos, que são os proprietários desses meios de comunicação, tentaram passar para a sociedade. Você teve as contas reprovadas pelo TCM. Isso acabou inviabilizando, pelo menos por enquanto, inviabilizando a sua aproximação, a sua tentativa numa disputa na sucessão em 2016, ou até se candidatar a um cargo público. Como é que você vê isso? Primeiro caso, eu quero saber, existe um desejo de João Henrique de voltar a ser um candidato a prefeito de Salvador? Olha, o desejo tem que ser do povo, em primeiro lugar, não meu, né? É o povo quem deve chamar e você atende ao chamamento. Quanto à eleição passada, eu não disputei por absoluta falta de condições mesmo de disputa. Porque foi tanto dinheiro do Petrolão, agora que a gente está vendo aí de onde saía o dinheiro, da Petrobras. Então foi tanto dinheiro do Petrolão, do Mensalão, nessa Operação Lava Jato, agora sendo revelado, que eu não tive condição de concorrer, por falta de condições de competição. A verdade é essa. A verdade é que eu saí da prefeitura do jeito que eu entrei, talvez até financeiramente pior do que eu entrei, porque como deputado tinha uma vida mais equilibrada, muito mais equilibrada financeiramente do que quando eu deixei a prefeitura, ao contrário do que os meus adversários tentaram passar para a sociedade, fazendo parte daquela desconstrução de imagem que eu acabei de lhe falar. Então não tive condições financeiras, econômicas para concorrer com aqueles candidatos a deputado federal. E agora a gente está vendo aí por que eles estavam cheios de dinheiro. Agora com a Operação Lava Jato, a gente está vendo como aqueles deputados estavam cacifados, calibrados de condições financeiras para disputar a eleição de deputado federal. Então foi por isso que eu não disputei. Eu não quis nem registrar candidatura. Eu nem registrei candidatura para testar se eu estaria ou não em condições de ser candidato por conta da rejeição das contas. Já para o ano, eu vou fazer esse teste sim. Eu vou testar porque eu estou começando a sentir nas ruas uma nova atmosfera, uma atmosfera diferente, onde as pessoas já estão começando a entender o cenário que foi construído por esses poderosos que dilapidaram com o patrimônio público, dilapidaram com a Petrobras e se elegeram deputado federal. Você já foi do PP, do PMDB, agora essa aproximação com o PTN. Essas mudanças, como é que a população, você acredita que a população possa olhar para João Henrique com relação à questão de ideologicamente, né? Porque cada partido, teoricamente, existe sua ideologia. O PMDB, sua ideologia, o PP também, que fez parte, agora a aproximação com o PTN. Eu até acredito que, pelas conversas, pela a maneira como está sendo conduzida, isso vem até se efetivar a aproximação de fato com o PTN.
que você inclusive ajudou bastante na eleição, no momento que o senhor era prefeito. Mais um partido. Sim, mais um partido. Por quê? Quando eu estava na Prefeitura de Salvador, como eu disse aqui, a Prefeitura não tem condições de andar com as próprias pernas. Aliás, nós vimos agora com os votos que o atual prefeito foi obrigado a dar em Brasília à presidente Dilma Rousseff, num projeto até polêmico, contrariando o seu próprio partido, ficou a demonstração clara de que a prefeitura precisa do governo federal. E assim eu passei meus 8 anos. Então, a entrada e a filiação no PMDB foi exatamente quando o ministro Gedel Vieira Lima era ministro do governo federal. E ele pôde me ajudar e eu pude fazer uma nova Centenário, uma nova Vasco da Gama, um novo bairro do Imbuí, 200 contenções de encostas em Salvador e outras coisas mais. 127 ruas só do subúrbio ferroviário, a recuperação do canal do Aliança no subúrbio ferroviário. Então tudo isso eu pude fazer porque eu estava filiado ao PMDB. Num determinado momento, o PMDB da Bahia rompe com o governo federal. E aí o Partido Progressista assume o ministério do governo federal. E eu precisava inaugurar o metrô. E para inaugurar a obra do metrô, o ministro Mário Negromonte nos assegurou que entrando no Partido Progressista, eu teria as condições de inaugurar o metrô. Então você veja que as minhas mudanças partidárias, elas tinham sempre um objetivo: a cidade de Salvador. Beneficiar a cidade de Salvador. Então está aí explicado por que João Henrique foi para o PMDB, para trazer todas as obras que eu consegui trazer com verbas federais para a população de Salvador. Depois a minha entrada no PP foi para tentar inaugurar o metrô de Salvador. Então agora, com a retrospectiva histórica, as pessoas compreendem e param de dizer: ah, porque mudou o partido. Sim, como é que eu ia trazer essas obras para Salvador? Me diga, a Centenário, o Imbuí, a Vasco da Gama, as 200 encostas. Como é que eu ia trazer esse dinheiro todo se eu não estivesse filiado ao PMDB? Depois, como é que eu ia concluir as obras do metrô que eu deixei 100% concluídas? O governador apenas inaugurou, mas nós deixamos todas as estações do metrô prontas e concluídas. Por quê? Nos filiamos ao Partido Progressista. Então, na verdade, houve pragmatismo, sim, muito pragmatismo. Mas eu acho que quando você chega num cargo executivo, você não pode continuar utópico. Você chega num cargo executivo, você tem que deixar de lado um pouco a utopia, a teoria e partir para a prática. E assim eu entrei no PMDB para fazer tudo que eu pude fazer para o Salvador. Depois no Partido Progressista, deixar como deixei 100% das obras do metrô prontas em Salvador. Então estão aí os 2 motivos pelos quais eu fiz a mudança de partido e faria de novo, se de novo voltasse à Prefeitura de Salvador e precisasse de novo do governo federal. A prefeitura não tem condições. É a 26ª arrecadação pública mais baixa das 27 capitais do Brasil. É impressionante o grau de pobreza da Prefeitura de Salvador. João Henrique, considerando esse momento de muita chuva que corre em Salvador, o senhor admite uma parcela de culpa na sua administração também nesse momento? E qual avaliação o senhor faz do governo estadual e do governo municipal diante dessa situação de tragédias recentes na cidade de Salvador? Olha, parece brincadeira a sua pergunta, me desculpe, mas dizer que alguma responsabilidade minha gestão é brincadeira, você está brincando comigo, né? Eu me referi no sentido, sim, o senhor admite também, assim como há 30 anos, o problema é há 30 anos que existe das gestões municipais. 450 anos, né? Eu colocaria 30, mas de qualquer maneira, assim... Isso porque não tem nada a ver minha gestão com isso, pelo contrário, eu acabei de lhe dizer o quê? Que eu fiz 200 contenções de encostas em Salvador, graças às verbas que o ministro Gedel mandou para mim. Eu acabo de lhe dizer isso, que eu fiz cerca de 200 contenções de encostas em Salvador. E você me pergunta se minha administração tem relação com essas chuvas e com os desastres que estão acontecendo aí, eu só posso achar que você está brincando comigo. Não,